Sejam todos muito bem-vindos e bem-vindos à Escola de Mulheres Sábias, essa escola de autoconhecimento para empreendedoras da nova era. Lembrando que nos caminhos da alma todas nós somos empreendedoras, porque todas nós viemos para dar frutos aqui neste planeta. Eu me chamo Nath, sou médium, sou astróloga espiritual e conduzo mulheres através do autoconhecimento ao seu servir. Nesse canal eu compartilho um pouco sobre o meu olhar, sobre os trânsitos, as minhas canalizações e o meu olhar sobre o céu, para que a gente possa entender o momento que a gente está vivendo e consiga tomar as melhores decisões aqui na Terra. Eu estava fazendo um vídeo da entrada de Urano no signo de Gêmeos, e quando eu fui analisar o céu do momento, eu me deparei com a quadratura entre o Sol em Touro versus Plutão em Aquário. E achei esse aspecto tão interessante que eu senti de gravar um vídeo só para ele. Vai ser um vídeo rápido, então não vamos nos demorar muito. Porém, eu acredito que se a sua vida está travada, quem sabe o meu olhar sobre esse aspecto pode te ajudar a destravar e a conquistar os resultados que você tanto busca. A primeira coisa que me chamou a atenção é que eu também tenho essa quadratura na minha carta natal. E ela é uma tensão. Sempre quando eu vou atender, eu pego alguns mapas que são muito cheios de quadraturas. E a pessoa tem uma crença, olha, Aquário aí, as nossas crenças, que a vida dela vai ser difícil, ou que vai ser impossível de conquistar alguns resultados por conta de quadraturas. E isso, na realidade, isso não é uma verdade, gente. Dentro de uma visão espiritual, as tensões, porque a quadratura ela é basicamente uma tensão, elas são estimuladores de crescimento. Inclusive mapas que são muito fluidos, eu percebo que a pessoa tem mais dificuldade, às vezes, para conquistar algo, justamente porque o mapa é muito fluido. Ela acaba se pegando em algo que a gente vai falar bastante hoje aqui, que é o comodismo. Então, a primeira coisa que a gente percebe aqui é uma tensão entre aquilo que é cômodo, confortável, seguro, versus uma transformação de ideias, de crenças. O novo. O novo versus o velho. Então, eu quero fazer a pergunta para vocês. Quais são as crenças mentais, enraizadas aí na sua alma, que estão te impedindo de você conquistar novos ares? Essa é uma pergunta importante. Por quê? Porque Touro, ele fala justamente daquilo que é conservador, daquilo que é tradicional, daquilo que é seguro, daquilo que é cômodo. Touro é um signo que ele constrói através do trabalho duro, através do fazer todos os dias um pouquinho, um passo de cada vez. Ele só dá o passo quando ele se sente seguro. E nesse momento, com o céu que a gente está vivendo, com os outros aspectos que eu já vou trazer aqui, essa quadratura com Plutão em Aquário, ela vem justamente para dizer: se você está colhendo os mesmos resultados de sempre, significa que está na hora de você fazer uma transformação, está na hora de você mudar. Está na hora de você fazer uma transformação na sua mente, está na hora de você escolher novas sementes, está na hora de você olhar para o solo, o teu solo, o que você está fazendo essas plantações. Será que você não está muito tempo plantando a mesma coisa e esperando resultados diferentes? Porque é isso que basicamente o Plutão está fazendo aqui. Se você está sempre colhendo algo e não está gostando do resultado, uma transformação precisa acontecer. É preciso olhar se você... Será que não está na hora de você plantar em outros solos? Será que não está na hora de você escolher novas sementes? Quem sabe esse olhar ajude. Outra coisa que eu acho importante é que a gente sempre tem o costume de se manter naquilo que é cômodo, naquilo que é confortável para nós. E nesse momento, a gente teve a entrada de um céu em Áries, uma lua nova acontecendo em Áries, com 7 planetas nessa energia, pedindo ação, movimento. Mesmo que a gente não tivesse clareza total do que a gente estava, do que o universo ia trazer pra gente, a gente precisava de movimento. O Sol em Touro, ele pede que não seja só ideias, ele pede que a gente execute, ele pede que a gente mais do que escolha uma direção, né? A Áries escolha uma direção. Sol em Touro pede que que você sustente aquela direção, aquela escolha que você fez aqui na realidade. Então, se uma ação não foi tomada, se uma plantação não foi feita, é impossível que nasça algo dali. A gente precisa ter esse entendimento. A gente tem que se perguntar: quais são as ações que eu escolhi tomar? As iniciativas
que eu decidi tomar para ter a colheita que eu busco? O que eu busco, primeiramente, né? Qual é a direção? Qual é o foco? Qual é a estratégia? E quando a gente está falando de estratégia, veja como nenhum aspecto acontece de forma isolada. Porque a lua míngua, eu sempre digo para vocês que a lua míngua é o conhecimento que foi arrancado de nós. Então, quando a gente vai falar sobre plantação de lua nova, a gente sempre tem que pensar, eu tô falando da plantação da lua nova em Áries, porque aqui a gente tá numa lua crescente, hoje, dia 25. Uma lua crescente em Leão. Eu já vou falar sobre isso. Quando a gente tá falando de estratégias de sabedoria, pra gente fazer as nossas melhores plantações, para a gente saber quais são as nossas melhores sementes, a gente sempre tem que analisar a lua míngua, porque é na lua míngua que existe o conhecimento do ciclo. A sabedoria do ciclo tá na lua nova, tá na lua míngua. E a lua míngua que aconteceu antes da lua nova em Áries, ela aconteceu no signo de Capricórnio. E o signo de Capricórnio, ele deixava muito claro, a casa onde você tinha Capricórnio, ele deixa muito claro o lugar onde você precisa fazer as suas reestruturações. E a gente ainda tá reverberando nesse ciclo. Então, se as estruturas, os contornos não acontecerem na casa aonde aconteceu a lua míngua em Capricórnio, é muito provável que na hora de você tomar uma decisão para você colocar as suas sementes na lua nova que aconteceu em Áries, não aconteçam, porque Áries pede ação, só que ação sem inteligência de Capricórnio, planejamento de Capricórnio, ela acaba gerando só desgaste. Por isso que o conhecimento da lua míngua é um conhecimento que todas nós mulheres, que todas as pessoas que assistirem esse vídeo precisam adquirir. A lua míngua é um conhecimento que foi tirado da gente, foi associado a coisas negativas, mas a lua míngua, ela é essencial para a colheita para uma boa plantação e, consequentemente, um crescimento na lua crescente e uma boa colheita lá na lua cheia. Que inclusive vai acontecer em Escorpião, gente. Então, nesse momento, se você tá sentindo a tua vida parada, a primeira coisa que você vai fazer o quê? Olhar a tua lua míngua. Aonde que eu tenho Capricórnio no meu mapa que aconteceu a lua míngua, que pede reestruturação, contornos, para que eu consiga entender qual é a semente que eu preciso plantar. Porque a gente ainda está num céu que ainda tá, durante esse ano todo, gente, a gente tem a oportunidade de fazer esses novos inícios. Então a gente vai ter esse portal aberto o ano todo, a gente só precisa compreender o que o céu está fluindo, está dizendo. Então a primeira coisa, olhar a casa onde você tem Capricórnio no mapa. Você precisa olhar aonde que você precisa fazer a sua estruturação. Depois desse conhecimento ali de entender, por exemplo, eu tenho Capricórnio na casa 3, então se eu não estivesse aqui conversando com vocês, iniciando esse canal, estruturando a minha comunicação, o meu novo início, né, lá na casa 6, casa do trabalho, onde eu tenho Áries, não aconteceria. Então a gente não pode deixar de esquecer esse aspecto. Depois, a gente tem a lua que rege todo esse trânsito que está acontecendo nesse exato momento. Ela é uma lua leonina, a lua crescente aconteceu em Leão, e lua em Leão pede o quê? Primeiramente, a lua em Leão, ela quadra o sol em Touro. Então a gente precisa entender que essa lua, ela pede autenticidade, verdade. Eu não posso vir aqui conversar com vocês com outra voz, com outra linguagem, copiando um outro conteúdo. Eu preciso vir aqui de um ponto de verdade. Eu preciso mostrar a minha verdadeira face pra vocês do jeitinho que eu sou. Doa quem doer. Eu preciso ser eu. Não tem como eu ser outra pessoa. Áries, né, faz um trígono com essa lua em Leão, falando que tudo aquilo que você coloca verdade, Áries, autenticidade, Áries, autenticidade, Leão, perdão, dá resultado positivo. Então é preciso coragem para vir aqui, para se expressar. Olha como todo o ciclo é ligado, gente. É tudo ligado. E quando a gente fala, né, ainda falando dessa quadratura que está causando justamente esse movimento, eu estou explicando aspectos menores para que vocês consigam compreender como fazer esse movimento, essa alquimia no mapa de vocês. Porque não adianta eu vir aqui explicar de conservadorismo versus novas ideias se a gente não consegue fazer essa alquimia no nosso mapa pessoal. Essa autorresponsabilidade, Áries, precisa acontecer. Então, quem rege o sol que está em Touro, que pede que aquelas ideias que nós plantamos lá um mosquito, que pede que aquelas ideias que nós plantamos lá na lua nova de Áries tenham sustentação, tenham energia, tenham durabilidade para crescer aqui na matéria, Touro. E se a gente for analisar o regente do Sol em Touro, Vênus,
outra coisa interessantíssima e extremamente importante é que Vênus, ela entrou no signo de Gêmeos ontem, dia 24. Ela entrou assim, abrindo as portas, abrindo as janelas, abrindo as portas, deixando o ar entrar, o movimento entrar, arejando o signo de Gêmeos, que já é um signo de movimento, para a entrada de Urano. E aqui a gente tem o grande pulo do gato. Porque Urano, ele é um planeta que ele é imprevisível, né? Ele traz a imprevisibilidade. Ele traz a ruptura, mas ele também traz a imprevisibilidade. E quando a gente está falando desse aspecto, que é o aspecto maior que está acontecendo, né, que é a entrada de Urano em Gêmeos, diante dessa quadratura, ele está dizendo assim, basicamente, ele está falando, eu posso te trazer muita coisa boa, eu posso te trazer muitas oportunidades, eu posso te trazer muito movimento, eu posso te trazer muita visibilidade. Só que não tem como eu trazer tudo isso para você se você continuar com crenças enraizadas, se você continuar cômoda, se você continuar parada. Eu preciso de movimento, eu preciso de ação, eu preciso que você acredite no imprevisível. Basicamente, essa quadratura, ela tá trazendo uma transformação à força. Ela tá trazendo um aspecto incômodo. Então, se a vida tá travada, é porque precisa de saídas criativas. Aquário. Para problemas antigos. Touro. É preciso que a gente olhe para onde a gente tem acontecendo essa quadratura e a gente se pergunte até que ponto o conservadorismo, e olha, gente, eu quero deixar bem claro aqui, conservadorismo como crenças, formas de pensamentos enraizadas, antigas, que não condizem mais com a visão de mundo que a gente está vivendo. A gente está num planeta transicionando, pedindo ação, pedindo autoconhecimento, pedindo movimento, pedindo que a gente assuma o nosso protagonismo aqui nesse planeta, assuma a nossa missão de alma aqui nesse planeta. Então, para as coisas acontecerem, é necessário que a gente assuma quem a gente é. E, principalmente, que a gente consiga sustentar quem a gente é aqui, com presença. Nessa briga entre o que é conservador, o que é seguro, o que é cômodo, com aquilo que é revolucionário, que aquilo que é imprevisível, com aquilo que é diferente, com aquilo que é original, eu acredito que as pessoas que estão ainda nessa energia de touro, querendo construir algo em cima daquilo que já era conhecido, vão acabar sofrendo muito. E a gente sempre tem a escolha de não sofrer. Só que para isso acontecer, a gente precisa fluir. A gente precisa entender o que é que a nossa mente ainda não conseguiu compreender. E essa quadratura entre Sol em Touro versus Plutão em Aquário, ela vai trazer um aspecto muito importante, que é o ego negativo. Por onde o Sol passa curando. Então, e trazendo consciência para onde a gente está fazendo errado, para onde e quando a gente está falando de Touro, a gente está falando de construção da matéria. E eu vou dizer uma coisa para vocês sobre Plutão, por experiência pessoal de quadratura entre Sol versus Plutão. Quando a gente não está alinhado, o nosso ego, que é o nosso Sol, com a nossa alma, com o nosso propósito, quando a gente está vestindo alguma máscara, quando a gente está vestindo quando a gente está realizando alguma fuga, e eu quero que vocês entendam o Sol, como que o ego funciona, quando a alma está desalinhada do ego. O ego, ele não é negativo, o ego, ele é uma proteção. Então, de que forma que ele atua na nossa vida? Ele vê uma pessoa que está perdida ali, ele fala, meu Deus, eu preciso proteger ela, eu preciso criar uma máscara para que ela possa existir aqui na realidade. Então, eu preciso construir um personagem. E quando o Sol constrói esse personagem, ele vai tentar brilhar. Só que aquilo que não tem enraizamento, que não tem verdade, que não está de fato ancorado na alma, no propósito, no servir, naquilo que a gente veio fazer aqui, na nossa verdade de alma. Quando acontece uma quadratura
com Plutão, quando aquilo que a gente fala não é aquilo que a gente faz. E eu vejo isso dentro de muitos movimentos externos que acontecem de falar algo, né, de expressar algo. Só que quando a gente vai ver na realidade, na matéria, na vida cotidiana, no dia a dia, a realidade é outra. Aquilo ali é um personagem que foi vestido, que foi criado em fins comerciais, o grau de consciência daquele movimento ali não é verdade. Chega Plutão, num trânsito como Plutão. Plutão, ele não se importa qual é o personagem que o Sol tá usando. Plutão, ele não se importa, ele não tem tempo, ele é muito lento, ele já tá velho, ele já tá cansado. Ele é um planeta geracional, diferente do Sol, que é um planeta pessoal. Ele fala assim, querido, querida, eu vou te tirar tudo. Você achava que isso é o teu poder? Então eu vou te tirar isso. Pra te mostrar qual é o teu poder de verdade. Então esse trânsito, e eu sei muito bem disso, porque eu tenho essa quadratura e não é fácil. Enquanto eu não me alinhei com o meu propósito de vida, o Sol veio, o meu Plutão veio. Eu sou regida por Plutão, eu tenho Plutão em Escorpião, na casa 1, ascendente em Escorpião, Lua em Escorpião, quadrando o meu Sol em Leão. Enquanto eu não me alinhei, enquanto eu tentei vestir um personagem de arquiteta, vestir um personagem de design, não que isso tenha sido errado, eu já comentei aqui em outros vídeos, né, que todas as nossas experiências, elas são feitas sob medida para aquilo que a gente veio viver. Só que enquanto eu estava inconsciente desse processo, eu queria ter sucesso, e eu até consegui um sucesso. Só que não nutria minha alma. Então o que aconteceu no trânsito de Plutão? Ele me tirou tudo. Ele me deixou nua, morta. Ele falou, morra, filha. Renasça. Mas agora renasça quem você é, de verdade. Em posse da tua pureza de alma. Por isso que Plutão purifica. Ele purifica os lugares. E é isso que ele vai fazer nessa quadratura. Ele vai purificar. Ele vai tirar tudo. Ele traz as crises, ele traz as mortes, ele traz as transformações para ele mostrar onde a gente é poderosa de verdade. Então que a gente olhe para essa quadratura como uma grande oportunidade de a gente se alinhar e de a gente conquistar tudo aquilo que a gente veio buscar aqui. Porque essa quadratura dá essa oportunidade pra gente. Eu quero trazer uma outra experiência minha, pessoal. Já que a gente está falando de Plutão, já que a gente está falando de ideias conservadoras, de transformações de ideias, né? Aquário versus situações conservadoras, situações tradicionais. Eu comprei um curso uma vez. Eu paguei 3 mil e lá vai pedrada naquele curso. De uma professora que eu amo, que eu gosto muito como pessoa. Porém, quando eu comprei aquele curso, eu comecei a assistir 80% do que ela dizia, eu discordava. Não era aquilo. E essa quadratura, ela vai trazer essa sensação. Se você está do lado mais plutoniano, né, do lado de Aquário, ela vai trazer essa sensação de que, não é daquele jeito. Isso aqui é muito, muito arcaico. Isso aqui já se transformou. E quando eu comprei aquele curso, eu assisti ele e eu discordei de 80% do que eu ouvi. Só que na hora que eu comprei aquele curso, que me deu aquela revolta aquariana, eu tenho o Sol na casa 11, gente, na casa de Aquário. Veio um mentor, um anjo aqui do meu lado e falou, olhe com outros olhos. Nesse momento, eu não fui lá falar pra professora, olha, professora, não concordo. Não fui lá discordar. Eu entendi que se eu quisesse que algo mudasse, se eu quisesse colocar a minha visão, Aquário, pro mundo, eu precisaria agir. Eu precisaria ter coragem de montar, olha, coragem, Ariana, de montar o meu próprio curso, de falar sobre aquele tema, de trazer o meu olhar sobre aquele conhecimento, do meu jeito.
Às vezes acontecem coisas na vida da gente não do jeito que a gente quer, mas do jeito que precisa acontecer. Aquele curso, e olha como é interessante as crenças que a gente tem enraizadas dentro de nós. Porque antes mesmo de eu ter essa virada de chave, a minha professora, ela falou uma coisa pra mim. Eu tinha a ideia, quando eu comecei a fazer o curso, eu pensei assim, nossa, o público-alvo que a prof trabalha é o público-alvo que eu trabalho. Então eu poderia oferecer o meu trabalho de design para essa professora. Criar a narrativa do próximo curso dela. E na metade do curso, em uma das aulas, a gente estava fazendo análise de perfil. Ela falou pra mim assim, e eu comentei isso, né, brincando com ela, mas meio falando a verdade. Ela falou uma coisa muito importante pra mim, que quebrou uma crença minha enorme sobre o meu conhecimento. Ela falou, Nath, eu não tenho dúvidas que você é muito criativa e que você é muito inteligente. Só que deixa eu te falar uma coisa. Seria, e isso já faz alguns anos, né? Faz no início do meu despertar, lá em 2022. Ela me falou assim, eu poderia te contratar. Eu não teria dúvidas de que você seria uma ótima designer e criaria uma narrativa incrível aqui para o meu trabalho. Só que eu não faria isso com você. Porque você tem potencial para mais. Por que é que você não faz o teu curso? Eu compraria o curso de você. Porque o teu olhar é muito interessante. O que é que te impede de colocar o teu conhecimento no mundo? Você não tem permissão para colocar o teu conhecimento no mundo? Eu tô te dando. E nesse exato momento eu descobri o porquê de eu estar naquele curso. E eu entendi exatamente por quê que eu tinha uma crença muito grande dentro da minha mente. Uma crença conservadora. Implantada. De que curso, eu nunca tinha pensado em vender curso. Eu nunca tinha pensado em montar uma escola. Eu nunca tinha pensado em vender o meu conhecimento. Eu nunca tinha honrado o meu conhecimento. Porque eu estava presa numa crença mental, patriarcal, ancestral, que me impedia de prosperar, de escassez. E isso é touro. E quem sabe essa seja a coisa mais importante que eu tenha para falar hoje aqui. Você honra o teu conhecimento? A gente tá entrando aí com Urano em Gêmeos. Quantas mulheres me assistem, quantas mulheres eu faço mapa, que não têm coragem de honrar o seu conhecimento, de fazer um livro, de escrever um e-book, de escrever um curso, de ser professora, de ensinar. Aquário é o signo do aguadeiro, mas ele não é um signo de água, igual as pessoas confundem. Ele é um signo de ar. E lembra que eu falei pra vocês que eu tenho uma quadratura no meu mapa muito tensa? Eu tenho Saturno em Aquário. E uma das grandes viradas que eu fiz na minha vida é que eu descobri que justamente por conta de ter o Norte Sul na 8, de ter sido caçada pelo meu conhecimento, eu bloqueei a minha voz, eu bloqueei. Eu não queria compartilhar. Eu preferia ficar nos bastidores. Quando a gente... Aquário, ele pede, a cura de Aquário pede, e olha que a gente tá com Plutão em Aquário, fazendo transformações na sociedade. Ele pede que a gente tenha coragem de compartilhar o nosso conhecimento com o mundo, de compartilhar a nossa voz com o mundo. Hoje, todos os dias, eu leio uma seguinte frase pra mim. Eu faço uma afirmação. Quando eu honro o meu conhecimento, quando eu honro a minha voz, eu prospero. E assim é. E assim está sendo. E assim também é com você. Então olha, nesse exato momento, quais são as crenças que estão te impedindo de prosperar. Crenças. Aquário. Prosperar. Touro. Quando você virar essa chave,
Ninguém te segura. Honre a sua voz, honre o seu conhecimento. La Madre Terra, La Madre Gaia, a transição agradece. Porque é pra isso que vocês vieram. Pra compartilhar conhecimento. Quando a gente não compartilha, a gente tá sendo egoísta. Não seja mais egoísta. Não fique mais presa em crenças que são mentira. Prospere. Arro. O vídeo de hoje foi esse. Eu espero que vocês tenham entendido, eu espero que vocês tenham gostado. Deixem aqui nos comentários como vocês estão sentindo esse momento. Em que casa que vocês têm o signo de Aquário? Em que casa vocês têm o signo de Touro? Eu quero saber. Se vocês tiverem qualquer dúvida, não deixem de comentar aqui. Se vocês tiverem opiniões, deixem aqui. Eu gosto de ouvir o que vocês falam. Eu quero ouvir o que vocês falam. Eu quero saber. Quando mentes conscientes conversam, trocam uma com a outra, a gente evolui muito. A gente cresce muito. Se você estiver passando por alguma situação difícil que precise conversar com alguém, eu sei que tá acontecendo muita coisa diferente, né? Vocês podem me mandar um e-mail. Me mande uma mensagem aqui no e-mail da escola. Eu vou ter muito prazer em conversar com vocês. E quem sabe dar o meu olhar. Se você ainda não sabe o seu propósito de vida, seu caminho de propósito, porque é um caminho. É mentira quem vem dizer pra vocês que vai vender um propósito que vai te dar um propósito exatamente. É um caminhar. É um despertar da consciência em rumo daquilo que você veio ser. Você pode me mandar um e-mail também. Eu faço leitura de alinhamento. Então é isso, meus amores. Um grande beijo e um grande arro.